Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Carioca Connection. Nós estamos de volta finalmente e temos um convidado especial, o pai da Alexia, Marco Antônio. Sejam bem-vindos, Marco. Muito obrigado, prazer estar aqui no Carioca Connection. Muito feliz de ver aqui o trabalho do Foster e da minha filhota Alexia. E, enfim, feliz em falar com vocês que acompanham esse Carioca Connection de uma forma bastante carinhosa. Muito legal, adorei. É muito legal. E uma coisa que eu queria falar, gente, eu vou sofrer muito com o meu português hoje, porque a gente está na Espanha, então eu estou pensando em espanhol, traduzindo para o português, pensando em inglês, é difícil. Mas enfim, Marco, uma coisa antes de começar, eu preciso falar que você tem o sotaque mais bonito para entender o português. O seu sotaque é tão neutro, não é paulista, não é mineiro, não é... Nossa, fiquei vermelho. Bom, Marco, me conta, o que temos amanhã no Brasil? Eleição Eleição. para presidente do Brasil, que é a coisa mais importante que vai acontecer. Acontece de 4 em 4 anos. O sistema brasileiro é mais ou menos igual ao americano. A cada 4 anos Sim. é eleito um presidente. Não é como nos Estados Unidos, fazer uma comparação com os Estados Unidos, porque todo mundo conhece o sistema americano. É a cada 4 anos, mas não existe uma eleição única. Ela é dividida em 2, geralmente. Sim. Se um candidato consegue ganhar 51% dos votos, ele é eleito no primeiro turno, ou seja, de cara. Sim. Se ele não conseguir os 51%, como foi o caso, o candidato mais votado recebeu, se não me engano, 49%, 48%. Sim, ele quase estava ali. Quase. Ele então teve que disputar um segundo turno, onde se eliminam todos os outros candidatos, 4, 5 que estavam com chance, e os 2 mais votados vão para o segundo turno. Os 2 mais votados foram Jair Bolsonaro e o Haddad. O Jair Bolsonaro de um partido que eu nem sei direito qual é, um desses partidos pequenos, que não apenas impressou a legenda. E o Jair Bolsonaro, candidato do PT, o Partido dos Trabalhadores, que esteve no poder nos últimos 10, 12, 13 anos no Brasil. O Haddad, você queria falar, o Haddad. O Bolsonaro representa, então, a oposição ao Haddad, vice-versa. Sim. E a eleição se polarizou entre esses 2 candidatos. Amanhã, quem tiver mais votos ganha. Basicamente é isso. Tá, só para eu ter certeza que eu entendi certo, a primeira turno é turna? Turno, então é masculino. Tá. Sim. No primeiro turno, basicamente é uma eleição que qualquer um pode... disputar, é isso? Sim. Sim, são mais ou menos meia dúzia de candidatos, Sim. com grande chance, pouca chance.
e todos disputam igualmente, certo? Eles são convidados para debates. Exatamente. Exatamente. No Brasil tem uma coisa que acho que só no Brasil tem. Quase com certeza só no Brasil tem, que é horário gratuito de televisão. Que é o seguinte, o candidato tem direito, dependendo do partido, a 30 minutos, 40 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 1 minuto, 12 minutos de tempo livre na televisão. E Sim. esse chama horário eleitoral gratuito. Onde o Brasil é uma coisa linda, tudo funciona, as pessoas são bonitas, todo mundo é amável. Aliás, a gente tem uma coisa parecida nos Estados Unidos, que se chama Public Access TV. Mas é uma coisa que quase ninguém assiste hoje em dia. Mas esse negócio de horário aberto é bem engraçado, que pode ver. A gente estava assistindo o programa do John Oliver ontem à noite. Aham. Que você tem candidatos loucos, né? Falando qualquer É. coisa. É isso, né? Então, o primeiro turno já passou e temos 2 candidatos. Certo. Jair Bolsonaro e qual é o primeiro nome? Haddad. Eu não sei qual é o primeiro nome dele, mas não é culpa minha, não. É dele de não ter esse Ela é Haddad. Haddad. Então, vamos começar com o Haddad, porque é um pouco menos polêmico, digamos. Haddad é do partido PT, né? É. E PT quer dizer o quê? PT quer dizer Partido dos Trabalhadores. Sim, O partido do chefe Lula, é né? o Partido do Lula. O Lula foi presidente do Brasil 2 vezes. É um presidente muito popular. E depois elegeu a Dilma Rousseff, que é também do PT. A Dilma também se reelegeu. Ela foi muito, muito bem votada. E depois a coisa Na primeira vez, a né? primeira vez. Depois segunda a vez coisa foi um pouco mais. desandou. Muita corrupção. Não vou aqui dizer para vocês, mas muita corrupção em todos os níveis, atingindo todos os poderes legislativo, judiciário, o poder executivo, as prefeituras, estados, é uma coisa assim endêmica. Sim, Triste. eu acho que a maioria de nossos ouvintes já sabe mais ou menos sobre a Perfeito. Operação Lava Jato, que é um caso do maior corrupção quase do mundo, né? Tipo, bilhões de dólares. Eu não sei para quem eu estou falando, mas procure entender o seguinte, é só procure entender, o presidente do seu país é corrupto, o presidente do Senado do seu país é corrupto, o presidente da Câmara é corrupto, a maior parte dos senadores são corruptos, então é uma coisa, o prefeito, o governador de estado, de província, então é uma coisa que Sim. acabou com o Lula na cadeia, o Lula foi preso por Sim. lavagem de dinheiro, tem mais 5 ou 6 processos, o primeiro processo ele foi condenado a 12 anos de prisão, Sim. está cumprindo pena. Só para explicar uma coisa rapidinho, lavagem de dinheiro, eu acho que em inglês seria embezzlement. Embezzlement, quando você está escondendo dinheiro. É isso aí. Bom, ele está preso. Então, o Lula lançou um candidato, que é o Haddad, para ser para ganhar a eleição e para que o PT continue no poder. E Haddad foi o prefeito... Foi prefeito de São Paulo e depois... Do estado? Não, ele foi prefeito da cidade de São Paulo. E a Dória? O Dória o Dória é o atual, né? O Haddad, então ele foi o antigo. O Haddad disputou uma reeleição com o Dória e perdeu. E daí o Lula tinha 2 correntes no PT. Uma que gostaria que o Ciro Gomes, que é um outro candidato, que foi candidato, teve 11% dos votos, fosse o preferido do PT, com mais chance de ganhar todo mundo. Mas o Lula preferiu o Haddad de uma forma, eu diria assim, um pouco pensando mais nele, Lula, do que no partido dele. Porque ele, no começo, a propaganda dizia Lula é Haddad, Haddad é Lula, Lula é Haddad, Haddad é Lula, que é uma coisa maluca. Você não sabe quem está votando.
Da Mas, minha enfim. perspectiva, tudo que eu estou lendo e vendo nas notícias, Haddad parece um cara normal, mas não é Ellen. É o Lula que você está votando. Essa é a ideia, né? E daí, para desespero do Lula, a eleição se resumiu a isso. Não é o Bolsonaro contra o Haddad, é o Bolsonaro contra o Lula, ou melhor, contra o PT. Contra a corrupção. A corrupção. Então, nesse quesito, o Bolsonaro leva vantagem. Eu diria, essa é uma opinião toda pessoal, mas já que sou eu que estou dando aqui uma entrevista Sim? para o meu amigo Foster, meu querido amigo Foster, eu diria o seguinte, as pessoas não estão votando tanto pelo Bolsonaro, elas estão votando mais anti-PT. Elas estão votando contra o PT e não a favor do Bolsonaro. Claro, algumas sim, mas todo mundo quer uma mudança radical. Sim. Ninguém aguenta mais o que vinha acontecendo e vem acontecendo Exatamente. no Brasil. Posso te fazer uma pergunta? Yes. O Marcos está treinando o inglês dele e ele está falando muito bem, mas é outro assunto. Thank you. Bom, quando você fala que realmente ninguém está votando pro Bolsonaro, eles estão votando contra o PT. Isso me lembra tanto das eleições nos Estados Unidos de 2016. Que ninguém estava votando para Hillary, mas quer dizer, ninguém estava votando pro Trump. Claramente tinha pessoas que gostaram muito do Trump, mas o movimento foi muito mais parecido com a gente está votando anti-Obama, anti-corrupção, esse negócio. Você vê sei lá, semelhança com os Estados Unidos? Óbvio que existe o pessoal que adora o Bolsonaro, que tem ele como, chamam ele de um mito. Eu não sei qual seria a explicação de mito. E Capitão. O capitão, o jovem que veio para salvar o Brasil, enfim, ele é endeusado por uma parte grande do eleitorado. Mas existe muito mais, minha opinião, uma forte rejeição ao PT, uma forte rejeição à corrupção, falando de uma forma bem brasileira, a tudo isso que está aí. Tudo isso que está aí é o seguinte... É uma frase bem brasileira mesmo. Bem brasileira. Essa frase é o seguinte, o Brasil é uma eterna fila, em eterna agonia. É fila para tomar ônibus, fila para tomar o metrô, fila para conseguir um lugar no hospital, fila para ir no banco, fila para receber o salário quando tem emprego. Nós somos com 14 milhões ou 13 milhões de desempregados. A situação é muito ruim. Então, essa conjunção de fatores levou a esse fenômeno Bolsonaro, que não tinha tempo na televisão gratuito, tinha um pouquinho de tempo. E ele fez a campanha dele inteirinha baseada no Facebook e no WhatsApp e no telefone. E conseguiu uma quantidade fenomenal de apoio. Isso é inédito. Então, os brasileiros não querem esperar na fila mais, então eles querem mudança. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and
much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Cardiac Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.